Olá, meu nome é Aline da Silva Santos e eu sou estudante do curso de Pedagogia. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho final, de conclusão do curso, o meu TCC, e eu quero falar sobre essa temática, que eu intitulei como Traumas na Primeira Infância e suas consequências para o desenvolvimento e a aprendizagem escolar. Esse tema ele foi escolhido porque a escola é um dos primeiros espaços onde os sinais traumáticos, esses sinais de traumas que acontecem na primeira infância, aparecem. E compreender isso se faz fundamental para que possamos trazer uma prática pedagógica mais humana, mais eficaz. Essa temática, ela vem sendo escolhida, eu vim justificar essa temática a partir do que? Sempre lá na primeira infância é um período muito sensível, Na verdade, extremamente sensível. E é nessa fase que ocorrem importantes formações neurológicas e emocionais e também sociais. Quando a criança vivencia situações traumáticas, tais como violência, abandono, negligência e também conflitos familiares ou perda de entes queridos, automaticamente seu cérebro desenvolve uma resposta de defesa. E isso pode sim prejudicar a criança e o comportamento dela, e automaticamente o comportamento dela também muda, O vínculo afetivo também e o aprendizado acaba sendo prejudicados por conta desses traumas sofridos durante a primeira infância da criança. Por isso, estudar o trauma infantil é essencial para que possamos compreender muitas dificuldades que aparecem em sala de aula, durante todo esse processo educacional da criança, às vezes, pode acontecer, como vem acontecendo, as pesquisas mostram isso, de crianças terem dificuldades de interpretar, dificuldade para aprender a ler, e nunca foi, assim, não é trazido as perspectivas do que aconteceu com essa criança durante a sua primeira infância. E às vezes, muitas vezes, pode se acarretar em um trauma não tratado dessa criança. E com esse trauma não tratado, a criança vem com essa bagagem que acaba prejudicando ela viver socialmente e aprender cognitivamente falando, porque suas funções neurológicas foram prejudicadas por conta desse trauma que foi sofrido ali na primeira infância. Essa pesquisa sobre traumas na primeira infância, ela se baseia em uma pergunta. A pergunta é: como que os traumas vivenciados na primeira infância afetam o desenvolvimento e o processo de aprendizagem escolar das crianças? A partir dessa pergunta, eu busquei investigar, ler muitos livros, conhecer autores, psicólogos, psicopedagogos, pensadores, filósofos e embasei todo o meu trabalho falando sobre os impactos emocionais, cognitivos e sociais. E como a escola, pode atuar de forma acolhedora, fazendo com que a aprendizagem dessa criança que teve esses traumas psicológicos, onde estão afetando o seu cognitivo, venha a ser ajudado de uma forma que corrobore com uma boa qualidade de aprendizagem. O objetivo do meu trabalho é fazer com que as pessoas compreendam as consequências dos traumas que foram causados ali na primeira infância. Isso, eventualmente, afeta o desenvolvimento integral e a aprendizagem escolar dessa criança. E é esse o meu objetivo, mostrar como isso pode impactar na aprendizagem dessa criança ao longo do seu período escolar. E como eu
posso fazer isso, né? Eu posso começar fazendo como? Identificando os tipos de traumas, né? Os que são mais comuns na infância. Após isso, eu vou analisar suas principais repercussões emocionais e cognitivas. Também posso alavancar, através de todas essas informações que eu trouxe, compreender tais traumas e fazer com que apareçam, compreender como esses traumas eles conseguem aparecer durante o seu período escolar, né? Durante sua estadia ali no ambiente escolar. E assim apontar estratégias pedagógicas de acolhimento e intervenção na vida estudantil dessa criança. A fundamentação teórica do meu trabalho, ela se apoia em autores da psicologia e também da pedagogia que explicam o impacto do trauma na formação humana. Segundo diversos estudos, que a primeira infância é marcada por intensa plasticidade cerebral, né? Quando a criança passa por experiências traumáticas, quando seu corpo entra em constante estado de alerta e também isso pode fazer com que a criança seja afetada de que forma? Em sua memória, né? Quando a criança ela passa a ser afetada na memória, a atenção, o autocontrole, a capacidade de se relacionar, né? A gente vê por aí muitas crianças, né, que não sabem mais socializar, que não sabem conversar, não conseguem manter um diálogo por muito tempo, não conseguem expressar suas emoções, seus sentimentos, né? E isso sim pode estar acarretando algo que aconteceu ali na sua infância, causado por um trauma sério, que pode ter sido, né, como foi dito ali na minha primeira fala, de várias instâncias, como um abandono, né, uma perda de um ente querido, né, uma negligência. Tudo isso pode acarretar, né, no futuro da criança, principalmente, né, no futuro escolar dessa criança. E aí pode acontecer da criança não conseguir desenvolver as suas especificidades neurológicas, né? Pode acontecer de não ter mais o autocontrole, pode acontecer de perder a capacidade de se relacionar, pode acontecer de esquecer as coisas com mais facilidade, afetar a sua memória. E também perder a sua atenção, né? Não consegue ter atenção para realizar leitura, não consegue manter o foco, não consegue desenvolver a interpretação de textos, de enunciados. E assim, automaticamente acarreta num, acaba que se prejudicando completamente na sua vida escolar, né? Por coisas que mexeram psicologicamente nessa criança, diretamente sua memória, né, neurológica. Os resultados dessa pesquisa, né, o resultado dessa discussão, ela veio a partir das pesquisas analisadas, né, onde foi possível identificar que alguns traumas na primeira infância prejudica o desenvolvimento emocional, né, dificultando também a autorregulação e as relações sociais. O impacto cognitivo ele pode aparecer ele pode aparecer como dificuldade de atenção, como uma dificuldade de memorizar, né, de memória, e principalmente também na linguagem. Eles não conseguem se expressar, né, expressar sentimentos, emoções, opiniões da forma correta. Outra coisa também que associa-se a isso é que na escola esses fatores costumam se manifestar por comportamentos desafiadores, né? A baixa participação na aula, a falta de concentração e a dificuldade em acompanhar as atividades que o professor passa, né?
Muitas vezes a criança é rotulada como desobediente ou agitada, quando na verdade está somente reagindo a dores emocionais profundas, né? Muitas das vezes nós intitulamos essas crianças como esse menino é muito desobediente, esse menino é muito agitado, e na verdade ele tem algum trauma que não foi tratado e ele não sabe lidar, essa criança não sabe lidar com esse trauma e acaba mostrando a forma com que esse trauma lhe prejudicou internamente de uma forma diferente, né? E aí acaba sendo outro ponto que vai fazer como ele venha se prejudicar cada vez mais com isso. Por isso, eu quero trazer, diante de tudo que já foi dito aqui, eu quero trazer algumas intervenções, né, estratégias que pode ser desenvolvida, né, como o papel da escola, e estratégias pedagógicas para lidar com esses traumas psicológicos que aconteceu ali na primeira infância da criança. Os estudos mostram que a escola tem papel fundamental na superação dos impactos do trauma. Algumas estratégias importantes são criar uma rotina estável e previsível que traga segurança para essa criança, estabelecer vínculos afetivos e escuta sensível para eles, né? Observar mudanças que mudam o comportamento sem julgamento, né? Mudanças de comportamento sem julgamentos, e trabalhar atividades que desenvolvam expressão emocional, como também como artes, brincadeiras e rodas de conversas. Manter também uma parceria com a família é de extrema importância e, quando necessário, encaminhar também para o apoio psicológico. Quando nós, professores, começarmos a compreender o trauma, quando nós compreendemos, começarmos a entendermos o que é esse trauma, como que aconteceu, nós vamos conseguir, com certeza, fazer com que evitemos rótulos e passar a enxergar a criança como um ser em desenvolvimento e não como um problema. Quando eu olho para todo o meu trabalho, como que esse trabalho permitiu, como eu consegui, né, ver com um olhar mais humano essas relações, esses alunos que às vezes nós rotulamos como alunos agitados, paraquedo, né? A gente começa a ver com um olhar diferente, né? Esse trabalho ele me permitiu compreender que alguns traumas que são causados ali na primeira infância, elas afetam, sim, profundamente o desenvolvimento e a aprendizagem escolar dessas crianças, né? A criança traumatizada aprende diferente porque se sente diferente. É algo que me trouxe, né, a uma perspectiva de mudança de ideias sobre esse aluno, né? E é uma visão humana que com certeza vai deixar muito mais natural o processo de aprendizagem desse aluno. Por isso que é fundamental que os profissionais da educação reconheçam esses sinais e também possam adotar práticas que acolham essas crianças, que façam com que elas se sintam parte do corpo estudantil, né? Que possam se sentir inclusas nesse processo. E, além de tudo isso, que seja um processo humanizado, que eles se sintam mesmo junto, ativo, um participante ativo daquilo, né? E assim a escola se torna um espaço de proteção e cuidado e que vai gerar muitas possibilidades, né? Que vai incluir esse aluno também. Quero também aqui, né, finalizar a minha apresentação agradecendo a minha instituição
Também quero agradecer aos meus professores, né? O meu professor que trouxe me orientou desde o início. E a todos que contribuíram com essa pesquisa, muito obrigada pela atenção, obrigada por me direcionar da maneira correta. Muito obrigada, meu querido orientador. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero, assim, que tenha passado de uma forma objetiva e leve sobre o tema ao qual eu escolhi, né? Que é sobre os traumas da primeira infância e como isso pode acarretar em prejudicar a vida escolar dessa criança no seu período escolar. Muito obrigada.